Se você viu no vídeo da manhã aqui, em que eu fiz o react das top 10 promessas que o Noronha citou desde que surgiu Eu Vim de Santos, você viu que eu citei vai ter um segundo vídeo de tarde, referência ao Halloween. Porque hoje é dia 31 de outubro, normalmente é a data que se comemora Halloween. Aqui no Brasil a gente não tem tanto essa cultura, né? Só nas escolas, né? Normalmente sem festas, com razão, deixa a molecadinha brincar. E eu resolvi fazer assim, no que se baseia o Halloween, né? Normalmente é uma festa de sustos, de terror, vocês sabem qual é o caminho normalmente. Então eu pensei, montar o pior santo de todos os tempos que eu vi. Não especificamente um ano, né? Um ano tipo 2023, ou esse ano, ou 2008. Não, pegar o pior de cada posição e montar um Santos de Halloween. Um Santos que é muito pior do que qualquer bicho aí, zumbi, bruxa, qualquer coisa que você queira ver aí. É esse Santos que eu vou mostrar pra vocês, tá? Pelo menos dos que eu vi, é claro. Antes só peço para deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal. Se quiser se tornar membro também, fique à vontade. Ajuda bastante a gente, pelo menos o like e a inscrição, tá bom? E eu vou começar pelo goleiro. Porque assim, quem é membro aqui do canal tem um vídeo dos 10 jogadores que mais me irritaram, né, no Santos. E eu cito esse goleiro. Talvez nem tenha sido ele o que mais me irritou, talvez o outro seja, que eu também citei. Mas eu preciso colocar esse aqui como o pior, porque pra mim é sim o pior goleiro que eu já vi atuando pelo Santos. E não é o Vladimir. É um goleiro que também tomou 7. É o Saulo. Aquele goleiro que estava naquele maldito dia no Pacaembu em 2005. Um dos piores goleiros que eu já vi atuar em alto nível, né? Assistindo futebol. Goleiro horroroso, que depois até teve uma carreira, né? Tem, parece que ele ainda joga, acho que ele tá na Inter de Limeira hoje em dia. Teve uma carreira sólida, né? Tipo, passou por alguns clubes que ficou bastante tempo, tipo a Ferroviária, o Guaratinguetá, ele ficou bastante tempo também. Se eu não me engano, chegou a ir para Itália, né? Não sei se ele atuou, chegou a ir para Itália e tal. Mas enfim, o pior goleiro que eu já vi na história do Santos, um goleiro que não tinha a menor condição de estar aqui. Infelizmente estava, eu até suspiro porque é muito triste. Mas Saulo é o goleiro dessa escalação. Eu montei o time no 4-3-3, tá? Montei o time no 4-3-3, eu ia colocar em outra formação, mas eu falei, não, tem um meio campista aqui que eu não posso deixar, eu esqueci de outro, eu falei, não, deixa aqui. O lateral direito é recente porque fiquei na dúvida também, tá? Falar bem da verdade pra vocês, fiquei na dúvida porque o que tem de lateral direito ruim que passou aqui é brincadeira, mas esse não só era ruim, como ele tirou a evolução, uma possível evolução de um jovem da base. E eu tô falando do Rodrigo Ferreira. Para mim, o Rodrigo Ferreira é pior jogador que o Rainer. Se você pensar, mas na Série B a gente teve o Rainer, também era outro horroroso, mas o Rodrigo Ferreira para mim é pior. Acho que é um cara que não à toa, nunca tinha disputado nenhuma divisão mais alta, né, até chegar aqui. E só não dava, eu nem sei, acho que ele ainda tá hoje no São Bernardo, né? São Bernardo comprou ele, eu sei lá, tinha contrato até o final desse ano, não tinha a menor condição de chegar no Santos, e chegou, sabe-se lá como jogou 20 jogos aqui ainda, que é um negócio assim inacreditável. Só Fábio Carille para nos proporcionar isso mesmo, mas eu deixo o Rodrigo Ferreira, que lateral direito poderia fazer uma lista aí à vontade, você poderia escolher que o que não ia faltar é jogador ruim nessa posição, meu Deus. Antes de ir para a zaga, eu passo para a lateral esquerda. Eu vou fazer os laterais primeiro, porque a zaga também tem o zagueiro, que olha, eu vou contar para vocês. Na lateral esquerda, talvez poucos lembrem, porque ele não jogou muito no Santos, né, em questão de quantidade. Qualidade, com certeza não. Mas é o Guilherme Santos, o lateral esquerdo que veio do Atlético Mineiro. Ele tinha passagens já pela Europa, até, se não me engano, jogou no Almeria. Era um jogador que era bem visto, né, supostamente aí na base e tal. Ele surge na base do Vasco, mas ele estava no Atlético Mineiro, veio para cá emprestado, não joga nem 10 jogos, eu acho, joga só 10 jogos, depois acaba saindo, roda aí por empréstimos em vários lugares. Hoje em dia ele está no Brasiliense, tá? Tá no Brasiliense. Também é outro jogador que simplesmente não tinha condição e sabe-se lá como foi chegar num time grande. E não só em um, né, na verdade, ele passou por alguns, passou pelo Atlético Mineiro, passou pelo Botafogo e vai entender, né, além do Santos, claro.
mas também não dá. Na zaga, agora eu passo para a zaga porque essa dupla traz calafrios por diferentes jogos, mas curiosamente ambos têm jogos negativos, né? Que marcaram negativamente, melhor dizendo, em Copas do Brasil. Wesley e Bruno Vini. Wesley em 2015 e Bruno Vini em 2014. O Wesley ter sido titular aqui o ano inteiro em 2015, ou pelo menos grande parte do ano, né? Se eu não estiver enganado, até porque a gente sofre com lesões, né? Em 2015 lá, os zagueiros machucam. Gustavo Henrique vivia se machucando, por exemplo. O Luiz Felipe acho que chega depois também, se machuca, enfim. Mas o Wesley atuou em 44 partidas naquele ano, entre Paulista, Série A e Copa do Brasil. Ninguém explica isso, ninguém explica, nem Dorival Júnior, que colocou ele para jogar, consegue explicar. Um dos piores, se não, acho que é o pior, tá? Eu acho que o Wesley é o pior, tecnicamente falando, o pior zagueiro que eu vi aqui no Santos. Era muito, mas muito ruim. A única característica interessante dele é que era um zagueiro bem forte, né? Então isso às vezes compensava a falta de leitura, a falta de técnica. E também assim, eram outros tempos, tá? No futebol brasileiro. Há 10 anos atrás, talvez um zagueiro um pouco pior conseguia jogar na Série A. Hoje não consegue mais, né? A não ser que seja um time que tá lá embaixo. Na Série B até poderia jogar. E a dupla dele é o Bruno Vini. Bruno Vini, que eu confesso que eu tinha expectativa, porque quando ele surge no São Paulo, ele sempre foi muito bem visto e tal, e ele vai para a Europa cedo, passa pelo Tottenham, Napoli, e ele vem para o Santos emprestado, joga 14 jogos, sendo um deles a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, em que ele faz cagadas com S no jogo, que a gente estava vencendo por 3-1, toma um empate em 3-3 e não vai para a final da competição. Bastaram 14 jogos para eu ficar com uma raiva imensurável do Bruno Vini. Mas assim, tem muitos outros também, tá bem ruins. Eu poderia falar do Astorga, poderia falar do Eli Sabiá, poderia falar do... Quem mais? É que aí o final dele já foi bem irritante. O final da dupla do Durval e Dracena também é bem irritante, mas os dois tiveram uma grande história, nem comparado com os outros pereba que eu citei aqui, né? Enfim, tem muito zagueiro ruim também que passou por aqui, viu? Olha, é bem, bem complicado. Mas, por isso, eu tive alguma expectativa no Vini ainda também, né? Mas simplesmente só não rolou também. Aí eu passo pro meio de campo, coloquei 2 volantes que não sabiam jogar, porque isso era muito comum no futebol brasileiro antigamente, né? Se hoje já tem, imagina antigamente. Leandro Donizete é um deles. Chegou aqui já em final de carreira, já sem a menor condição, já se arrastando, ganhando alto salário, e não conseguiu jogar. E ainda, eu vi até há pouco tempo, eu lembro que eu não sei se eu cheguei a usar em vídeo isso, mas ele falando que, fizeram trairagem com ele, que aí vazaram o salário e falaram que ele não ganhava tudo aquilo que falava na época, sei lá. E aí ele falou, a torcida ficou com raiva porque falaram que eu ganhava um salário muito alto. E, não, cara, não, só não. Eu não tinha a menor condição. Depois aqui ele vai para o América Mineiro, joga um tempo lá, vai para Londrina e se aposenta no Betim. Já bem final de carreira ele chegou aqui, não dava, simplesmente não dava. A dupla dele é Roberto Brum, um dos piores jogadores também que eu já vi pelo Santos e que era extremamente irritante. Eu me irritava muito com o Roberto Brum, mas muito, muito mesmo. E eu via nele, quando ele ainda estava em 2009, 2010, eu via a cara dele em 2008 ainda, que era aquele nível horroroso que a gente tinha aqui, que era cara, cada sensação ruim só de lembrar daquele ano que... Eu nem comentei isso, mas chegou uma época que só de falar, eu falei o goleiro Saulo, só de falar o nome dele me dá um negócio ruim aqui, sem sacanagem mesmo. O Roberto Brum é mais ou menos parecido. Não tinha a menor condição, e o pior é que eu lembro, ele tinha feito carreira em Portugal, ele chega para o Santos vindo de Portugal. Só que antes disso ele tinha passado, ele surge lá no final dos anos 90 no Fluminense, passa pelo Coritiba e tal, e era até ele surge lá no Fluminense, no final dos anos 90 e tal, passa pelo Coritiba, e era um cara, tipo, bem falado, né, no geral, assim, mas não sei porquê, não sei o que viram, porque não dava, sério, não dava também. Era um nível baixíssimo e quase bota tudo a perder na final do Paulista de 2010. É que na final muita gente errou ali bastante, né? Mas tudo bem. Depois que ele sai do Santos, ele vai pro AUK Larnaca, se eu não me engano, do Chipre. Do Chipre. E depois fica 2 temporadas lá, volta pro Brasil, fica no São Gonçalo e aí se aposenta em 2015 o Roberto Brum.
Não dava, não dava. O meia desse time, o meia armador, é ele, Jean Mota. Não, por favor, não venham falar mas o Paulista de 2019. Não, dane-se. O Jean Mota me irritava. Ele tá nesse vídeo do 10 jogadores que mais me irritavam, aqui pro pessoal do clube de membros. Porque eu até conto um bastidor legal. Vou contar pra vocês aqui também. Eu, em 2018, tava fazendo meu TCC, né, na faculdade. E eu fui no CTR Pelé a primeira vez, tal, pra fazer uma entrevista lá e tal. E aí, fui eu com um amigo meu, né, que tava fazendo o TCC junto. E a gente fez a entrevista com o Gabigol e com o Renatinho, né? E aí, nesse meio tempo, enquanto eu esperava, né, tava tendo um treino daqueles de... Trocava passe, chegava na linha de fundo e cruzava, né? E aí eu lembro que o primeiro a cruzar foi o Brian Ruiz, cruzou bem e tal. Depois o Copete, também cruzamento certo. Depois o Renatinho, cruzamento certo. Aí teve mais um, eu até falo no vídeo, eu não lembro se era o Caju, não sei se o Caju ainda estava aqui em 2018. Se ele estava, era ele, mas eu não tenho certeza. Deixa eu ver aqui, o Caju. O Caju estava em 2018 no Santos? Estava, então era o Caju mesmo. E aí depois veio o Jean Mota. E o Jean Mota bateu na bola. Cara, tudo bem, pode ter sido só azar, né? Eu juro pra vocês, a bola atravessou o campo e bateu lá no muro do CT, sabe? Entre um campo e outro tem 2 muros, claro. Ele tava dentro do campo, bateu a bola, foi lá no muro. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, não é possível. Um jogador profissional. Olha, parabéns. Mas claro que não é só por isso, ele me irritava jogando mesmo. Eu achava o Jean Mota fraquíssimo. E ainda tinha uma marra, né? Uma perna que, meu Deus, eu não sei quem falou pra ele que ele era um camisa 10, que ele pensava que era. E ainda acreditava, pensava que esse cara ficou aqui de 2016 até 2021. E com quase 200 jogos, eu tô olhando aqui, quase 200 jogos pelo Santos. É simplesmente inacreditável. Mas tá bom, aí o camisa 10 desse time de Halloween, esse time de horror. E agora o ataque. O ataque vem... o ataque vem forte também, hein? Sem contar o técnico. Eu nem sei quantos minutos tá esse vídeo, deve estar longo, mas eu tô aqui desabafando também com vocês. Coloquei na ponta direita ele, o atacante que não gosta de fazer gol. Everton Costa. Coitado, até teve um problema de saúde, depois teve que parar a carreira, né, e tal. Mas era um jogador horroroso, um atacante que eu lembro que na entrevista, até brinco, né, ele foi honesto, né. Ele chegou aqui e falou que não era muito de fazer gols. E é verdade, né? Aqui no Santos ele fez 2. Mas era muito ruim. Tecnicamente, um dos piores jogadores que eu já tive o desprazer de ver com a camisa do Santos. Era muito, mas muito ruim o Everton Costa. Ele que vinha do Coritiba, né? Tinha alguns anos lá, acho que 2, 3 anos, sei lá. E era fraquíssimo. Um jogador sem a menor condição de chegar no Santos. Depois ele vai pro Vasco e aí quando ele descobre um problema no coração, né? E acaba a carreira, infelizmente. Mas, sério, não dava. Era um atacante muito ruim, muito fraco tecnicamente. Do lado esquerdo, o ponta esquerdo é ele. O jogador que mais me irritou com a camisa do Santos, Steven Mendonça, que curiosamente, seja o melhorzinho, tecnicamente falando, dessa equipe. Porque o Mendonça me irritava mais pela postura, pela preguiça, eu já falei várias vezes isso. A displicência dele. Mas ele não era ruim, tecnicamente, também não era bom, né? Mas era ali, tal, meio termo ali e tal, beleza, longe daqui, né? Mas simplesmente a displicência, a irritação que me causava ver o Mendonça correr com preguiça, ver ele no mundo da lua antes do jogo, sério, é uma sensação que poucas vezes eu consigo explicar. O quanto em 2023, sempre falo isso, já falei na live do trio, já falei aqui, com o Bruno Lima a gente chegava, o Bruno também tinha uma coisa assim com o Mendonça, falava, puta, esse cara... Toda vez a gente chegava antes do jogo, conversava e tal, e começava, olha lá o Mendonça. O Mendonça viajando, e dormindo, e olhando pro alto, e nossa, não dá, e dentro de campo, vocês sabem. E para fechar o time, o 11, ele, Buffalo Bill, o centroavante que fez um gol com a camisa do Santos. O Bill era muito ruim, mas era muito ruim, tecnicamente também falando, e é um cara que até... fez carreira, né, no futebol brasileiro no geral, tipo, ele passou por alguns clubes grandes, né, além do Santos, ele passou pelo Botafogo, passou pelo Corinthians, então assim, vai saber, né, alguma coisa ele devia conseguir, porque, eu não sei explicar também, mas assim, é curioso que nos clubes grandes ele não conseguia jogar, né, chegava no Santos, não fazia gol, chegava no Corinthians, não fazia gol, chegava no Botafogo, não fazia gol.
As temporadas boas da carreira dele, que ele até teve algumas mesmo, foram no Ceará. Eu nem sei se o Ceará estava na segunda divisão na época, tá, para ser bem justo. Foram no Coritiba, até fez uma temporada boa lá, de 20 e poucos gols em 2011, mas em time grande não conseguiu jogar. Passou uma boa parte da carreira, inclusive depois na Tailândia, quando ele roda por alguns clubes do Brasil. Ano passado estava no Laguna, do Rio Grande do Norte, e hoje está na Várzea, no Trieste. Ainda joga o Buffalo Bill, mas é na Várzea de Curitiba, segundo o Ogol. E para comandar esse time, nada mais nada menos do que o pior técnico da história do Santos, pelo menos na minha opinião, é claro, Paulo Turra, o homem do livro Futebol que Não Se Vê. É verdade, Turra, a gente não via, porque se tem uma coisa que o seu time não praticava aqui no Santos, era futebol. O homem que passou no Santos por 7 jogos, foi demitido, ganhou sua multinha, foi lá para Portugal, assumiu o Vitória de Guimarães, e adivinha quantos jogos ele ficou lá? Claro, 6 jogos, menos ainda que no Santos, conseguiu ser demitido também. Esse ano foi pro Vila Nova. Adivinhem o que aconteceu com ele? Demitido também. Só que dessa vez, olha só, ele conseguiu ficar 9 jogos. Chupa, haters. Inacreditável, uma tristeza. Conseguiu ficar 8 jogos, desculpa, ainda falei errado. 8 jogos. Mas tá vendo, ó? Foi 7 no Santos, 6 no Vitória de Guimarães, 8 no Vila Nova, de repente o próximo time ele consegue 9. Inacreditável, meu Deus do céu. Como é que pode? E acharam de bom tom contratar este senhor para salvar o Santos do rebaixamento. Parabéns a quem teve a ideia, senhor Andrés Rueda, senhor Falcão, que na época era o coordenador, diretor, sei lá o que ele era, nem ele sabia, vivia dormindo aqui, enfim. Dá uma respirada. Esse é o time de Halloween do Santos Futebol Clube, os piores que eu vi. Monta o seu aqui nos comentários. E é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu.